Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Sansivieri, gerente de investimento da Elos, e a gente está aqui hoje para mais um episódio do podcast Elos Entre Nós. No dia de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o fundo exclusivo recém-lançado pela Elos, voltado para a estratégia de I+B renda fixa, e a gente está aqui com os convidados da XP e o Carlos Winter aqui da Elos, né? Então, começar apresentando o pessoal. Marcela Gildes, Institutional and Solution Sales da XP, economista pela McKinsey, tem passagens pelo Santander, Bradesco e HSBC. Prazer recebê-la, Marcela. Prazer todo meu. A gente está também aqui com o Thiago Bellodi, gestor na XP Advisor, graduado em administração de empresas pela USP, pós-graduado em economia e mestrado em economia. E ele tem passagens pelo BNP, onde atuou também como gestor de fundos. Prazer, Thiago. Prazer, bom dia. Legal. E o Carlos aqui, né, mais uma vez, do time de investimento conosco. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui. Primeiro, eu vou pedir, Carlos, se você puder contar um pouquinho pra gente, né, a Elos, como eu comentei, lançou no mês passado o fundo novo, exclusivo, né, que compõe a estratégia de renda fixa dos perfis de investimento dos planos CDs. Eu queria que você contasse um pouquinho para o participante como é que foi esse processo, como que a gente chegou no nome da XP. Tá ótimo. Bom, acho que antes de chegar no nome da XP, a gente precisa fazer um preâmbulo aqui, né? Mais ou menos 2 anos atrás, a gente estava com a carteira do plano, principalmente dos planos CDs, né? Com bastante exposição em NTNBs ali nessa carteira. Só que essas NTNBs, elas estavam lá de compras que foram feitas no passado, né? E sem, de fato, uma gestão tão ativa, né? Então, a gente sofria um pouco, às vezes, com a volatilidade, né? Porque elas acabam, enfim, sofrendo muito com a marcação, a mercado ali. E a gente, ao longo do tempo, pensou que, putz, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa em relação a isso. O primeiro movimento, a gente vendeu essas NTNBs, né? Reaplicou esse dinheiro e falou, vamos estruturar um processo novo, né? Para selecionar, inicialmente, fundos, não necessariamente um fundo de renda fixa, alguma coisa assim, mas fundos no geral. Então, eu e o Léo, no fim do ano passado, né, a gente acabou fazendo toda uma reestruturação da norma que existia para, através de alguns aspectos qualitativos e quantitativos, a gente conseguir chegar de forma mais assertiva nos nomes, né, para na hora de selecionar uma nova estratégia, alguma coisa nesse sentido, né, ser um processo ainda mais coeso do que a gente já tinha. Então, ao finalzinho do ano passado, a gente terminou esse normativo e começou, de fato, a vislumbrar que a gente poderia trazer uma estratégia nova, que é essa estratégia que a gente vai falar hoje, de I+B, para os planos CDs, né? Então, o que aconteceu? Depois dessa estruturação desse normativo, a gente aplicou, né, primeiro os aspectos quantitativos, ali para chegar nas gestoras que de fato já tinham algum track record demonstrado nesse tipo de gestão, e aí a partir disso aplicou ali os critérios qualitativos, né, para de fato entender, pô, a estrutura desse gestor, desse banco, dessa corretora, enfim, é sólida, né, a gente tem confiança nesse prestador de serviço. Então foi o que a gente fez. A gente chegou no fim desse processo com 6 nomes, né, que foram de fato levados aí para uma entrevista, né, para conhecer mais como funciona a estrutura, como se dava a área de trading dessas NTNBs, no caso desse fundo, como que era a parte de compliance, etc. Né? E nesse caso, né, nesse normativo, felizmente a gente chegou no nome da XP, né? Então a gente, final do ano passado, início desse ano, escolheu a XP para fazer essa gestão desse fundo novo, né? E, como o Léo comentou, mais ou menos uns 45 dias, 50 dias, esse fundo I+B, ele entrou em vigor, né? Recebeu o primeiro aporte, e aí eu acho que é um pouco do que a gente vai explorar mais a fundo hoje, né? Legal. E acho que vale reforçar, né, para quem está nos assistindo, o processo de escolha de um gestor, né, ele passa pela governança da entidade, né? Então, tudo isso que o Carlos comentou foi apreciado pelo comitê de investimento, pela diretoria executiva e pelo conselho, né? E a gente, obviamente, chegou aqui no nome. E aí eu vou chamar a Marcela. Se puder contar um pouquinho, Marcela, sobre a XP, acho que é bacana.
Vamos lá. Primeiro, obrigada, Léo, Carlos, pelo espaço, pelo convite. É um prazer poder falar da XP, talvez num aspecto diferente que os nossos participantes, né, que os participantes da Elos e os ouvintes estejam acostumados em ouvir o nome da XP ventilando, né? A XP é uma plataforma de investimentos, uma corretora, hoje, na verdade, um grande ecossistema de prestação de serviços financeiros. E talvez a ideia, quando se fala XP, você pensa muito mais na pessoa física e tudo que, na verdade, a XP representa para o movimento do mercado financeiro como um todo, né? Do acesso das pessoas físicas aos investimentos. Mas, enfim, esse de fato foi um movimento que a XP fez, mas a gente tem hoje, dentro da estrutura da XP, uma área responsável por atender aos clientes institucionais, justamente por esse ponto que o Léo trouxe de entender a governança de uma fundação e adaptar isso ao que a gente tem dentro da XP, né? Então, primeiro, acho que esse ponto é bem importante a gente reforçar aqui, que tudo que é feito com vocês, né, toda essa parceria que foi estabelecida, é respeitando todas a governança da fundação, respeitando todas as normas, as necessidades de se comprometer ao que uma fundação precisa se comprometer perante ao regulador, né? Então, eu sou, inclusive, essa ponte entre as fundações e a XP, né? O que eu gosto de dizer é que o mundo de fundação das entidades fechadas de previdência complementar é um grande ecossistema e a XP também é um outro grande ecossistema. Então, a gente faz isso conversar, faz essas coisas funcionarem bem para os dois lados. Falando um pouquinho de XP, até depois para a gente entrar mais a fundo aí no que realmente é o fundo, no processo e tudo. A XP hoje é, de novo, uma plataforma de investimentos, uma corretora, uma prestadora de serviços financeiros. Ela começou lá em 2001, então há mais de 20 anos atrás, como um agente autônomo, né? Então nada mais é do que como um distribuidor de investimentos. Nesse caminho de fazer a distribuição de investimentos, para fazer uma boa distribuição de investimentos, vem junto a educação financeira, porque você não compra nada que você não conhece. Uhum. Então, a XP nasceu assim hoje e vai ser para sempre essa questão, né, cultural da XP. Então, já até, inclusive, né, falando aqui para os nossos ouvintes, usem a gente, inclusive, dessa forma. Mas, enfim, vamos falar de história, trajetória XP. 2001, ela começou como agente autônomo, educação financeira. Isso foi crescendo, se tornou uma corretora, se tornou uma plataforma aberta de distribuição de fundos de investimento e o negócio foi ganhando escala, ganhando escala, ganhando escala. Foi comprando empresas para também fazer jus a tudo isso que foi crescendo, né? Então, Clear, Rico, mais para frente, são nomes aí que o pessoal conhece. Infomoney, pensando na parte de conteúdo. Tem a própria XP Educação, que foi esse braço de educação financeira que foi cada vez sendo desenvolvido mais. E a empresa foi crescendo, 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 até que talvez, acho que 2012 seja um marco bastante importante aí na história, que foi a entrada de alguns private equities na estrutura da XP, né? Então, para quem conhece aí um pouquinho do mundo de private equity, né, que são os fundos de participação, Atix, General Atlantic, a Dynamo também em 2012, 2010, 2012. Isso foi muito importante para a empresa no sentido de que ela passou a ter grandes sócios, né, sócios relevantes. Acho que para os participantes aí que não estão muito familiarizados com o que é um fundo de participação, mas nada mais é do que você ter um sócio no qual vai fazer a sua empresa prosperar junto com você, porque todo mundo tem esse intuito de fazer a empresa prosperar. Enfim, 2012 esse marco foi bastante importante, a XP, né, continuou ganhando escala, se alavancando, crescendo, tudo. Em 2000 daí aqui é um ponto importante também para trazer minha figura, a figura do Thiago, figura dessa parceria que em 2015 e 2016 começou-se a criar uma área institucional para atender, né, para fazer essa ponte entre os dois mundos. E daí o atendimento começou a rolar para cumprir aí as exigências de vocês. Um outro ponto importante aqui foi em 2018, que esse também é bem conhecido, né, que é a entrada do Itaú como outro grande sócio, como a gente estava comentando do que é um private equity. Então, de novo, né, um bom sócio significa um bom aporte de capital e um bom desenvolvimento da empresa. Isso culminou, inclusive, em 2019, o IPO da XP, né? Então, em 2019, a XP se tornou uma empresa aberta de capital listado, né, na Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia
nos Estados Unidos. Tudo isso, né, participação de sócios, a listagem da empresa, ela significa cada vez uma empresa mais robusta, com mais governança, com mais processo, conseguindo atender todos os canais de atendimento da melhor forma possível, como ela deve ser atendida. Enfim, acho que isso é um pouquinho dos marcos da XP, e daí a gente chega hoje, em 2014, com 1,2 tri de custódia, a XP como um todo, né? Então, todos os canais, vamos dizer que o mundo institucional está dentro desse 1,2 tri de custódia, são mais de 4 milhões de clientes ativos que operam na corretora, que compram cota de fundo, ou compram título de renda fixa e por aí vai, ou eventualmente institucional que tem um fundo exclusivo, como é o caso aqui da Elos. Em 2023, a XP teve mais de 4 bi de lucro líquido. Então, para vocês terem uma dimensão do que é a empresa hoje, né? De novo, olhando para a XP como um todo. E isso é empresa, isso é XP. Acho que o ponto marcante aqui é 2015, 2016 começou a criar-se uma estrutura de atendimento aos clientes institucionais. E outro, talvez, ponto bastante importante aqui, até para passar a palavra para o Thiago, é que a XP, assim como vários braços de produtos, a gente também tem uma gestora de patrimônios, que é a XP Asset. A XP Asset, então, é a gestora de patrimônios da XP, que também começou em 2006 como um clube de investimentos. Então, os sócios da XP juntavam, né, os seus recursos para fazer a gestão daquele recurso, e isso se tornou na gestora de patrimônio da XP. Hoje, a gestora de patrimônio da XP, a XP Asset, tem mais de 150 bi sob gestão, dividido em 13 estratégias, né? Então, fundo multimercado, fundo de renda variável, fundo de renda fixa, fundo de crédito privado. Dentro dessas 13 estratégias, a gente tem um braço na XP Asset, que é o braço da gestão de mandatos exclusivos. Então, entender tudo isso que o Carlos falou, né? Todo esse contexto do lado de vocês, ouvir isso e adaptar a um fundo. Olhar para isso e falar como que a gente consegue atender isso. Faz sentido? A gente faz isso, a gente não faz isso, a gente consegue fazer essa estrutura de acordo com a necessidade da fundação, né? De acordo com a necessidade do cliente final. Isso dentro da XP Asset é o que a gente chama de XP Advisory, né? Então, com essa visão de entender o que o cliente precisa e adequar. O produto não é um produto como a gente chama de prateleira, né? Você não entra lá na plataforma e compra esse produto. Não, a gente desenhou de acordo com a necessidade de vocês. Isso, a gente tem mais de 40 bi sob gestão em mandatos desse tipo, né? Com os clientes institucionais. E é isso, assim. Então, acho que fazendo um zoom aqui para passar a palavra para o Thiago, dentro da XP como um todo, a gente tem um braço para atender essas particularidades dos clientes institucionais da fundação, como que é o caso de vocês, tá? Legal, Marcelo. Antes de passar para o Thiago, eu vou pegar 2 ganchos que você trouxe. Primeiro, sobre educação financeira, né? A Elos vem tentando, né, ao longo dos últimos tempos, justamente atuar mais nesse aspecto, gerando conteúdo, né? Então, tudo que a gente vem fazendo de podcast, de geração de informação nas redes sociais e nos nossos canais, é justamente para tentar levar mais conhecimento para o participante, porque no final, quanto mais conhecimento o participante tiver, melhor, acho que para todo mundo. Quanto mais transparência. E mais segurança, né? Ele saber de fato o que ele está fazendo, Exato. o que vocês estão fazendo e tá todo mundo na mesma página, vamos dizer assim. Né? E a outra coisa que eu ia falar sobre produto exclusivo, né? A gente vem dando essa ênfase, né? Então, esse fundo que o Thiago vai explicar um pouquinho mais pra gente daqui a pouco, ele é um fundo que, né, se eu for buscar no banco ou na XP lá, que eu tenho minha conta pessoa física, ou o Carlos, ou quem tá nos ouvindo, ele não vai conseguir encontrar, porque ele é um fundo, né, que foi montado exclusivamente, né, para atender os planos de benefício da Elos. Hoje, né, acho que só para reforçar, esse fundo, ele está exclusivamente nos planos CDs, nos perfis de investimento, então no perfil equilibrado, no perfil dinâmico, no perfil visionário. Né? E aí, Thiago, para a gente, então, né, desmistificar aqui para o participante, né, se você puder contar um pouquinho, né, o que é o IMAB, né? Como que isso se relaciona na estratégia de renda fixa? Acho que a gente tem que começar por aí, né? Fazer um pouco um preâmbulo antes sobre o que é isso, né? Para o pessoal poder entender. Mas boa. Claro. Então, primeiramente, obrigado pelo mais uma participação aqui. Então, Léo, Já Carlos, teve aqui, parceiros de longa data.
Esse ponto sobre os mandatos exclusivos, ele é particularmente importante porque eu trabalho numa área que executa mandatos. Então, eu costumo falar assim, mesmo nas nossas reuniões internas, se eu trabalhasse num fundo aberto, disponível para todo mundo, que você entra lá numa corretora, numa prateleira e compra, talvez eu pensaria um pouco diferente. Dado que na nossa área nós executamos os mandatos, significa que nós partimos de um ponto pré-definido com o cliente. Então, tudo que é feito aqui, ele parte já de um esforço que a gente já fez a quatro mãos. Então, quando a gente desenhou o mandato, era muito numa linha do que vocês procuram, o que a fundação, qual que é a necessidade da fundação, depois vocês abriram a concorrência, e a gente vai a partir daí, não exatamente aquilo que a gente pensa livremente, mas aquilo que a gente pensa dentro do que é esperado por vocês. Então, esse produto em particular, qual que é a natureza dele? É a gente operar o mercado, como você mesmo falou, das NTNBs, são os ativos ligados à inflação. E aí, conforme você ia falando no começo, eu até pensei, falei, pô, os caras foram muito bem no timing da coisa, no momento, que você foi vendendo no ano passado, fugiu um pouco de toda a queda que rolou nesse mercado, então eles conseguiram defender muito bem o patrimônio nesse período e voltar a investir num ponto de taxas elevadas. Então, o cara é bom, pô. O cara foi... Você sabe, Thiago. O momento aqui foi, ó... Você sabe Você me que quando a ensina. gente conversa com o pessoal da nossa consultoria financeira nos comitês de investimento mensais, e isso que você falou é frequente. Eles falam, cara, como ou vocês têm muita sorte, ou vocês são muito bons, é uma mistura disso tudo, porque foi assim, um timing muito certo mesmo. Vou passar um tempo aqui para aprender isso aí, pô. Tô precisando. Então, esse mandato ele é basicamente uma forma de encarteirar todos esses ativos ligados à inflação. Basicamente, a dívida pública federal ela é composta por ativos pós-fixados, ativos ligados à inflação e ativos pré-fixados. No passado tinha os cambiais, tinha aquelas outras coisas, mas hoje são basicamente esses três representam praticamente 100% da dívida pública nacional, título público federal. Isolando essa parcelinha dos ativos ligados à inflação, a gente chega nas NTNBs. Na verdade, agora mudou, né? Agora é Tesouro Inflação. Era nota do Tesouro Nacional Série B, agora chama-se Tesouro Inflação. Então, quem quiser comprar na física, entrar numa corretora, vai encontrar lá. E agora tem até o Educa Mais, né? Tem um novo... Banco Central. Mais recente. Mas é o Tesouro Inflação do Banco Central. E esses ativos, eles pagam IPCA, a variação do IPCA, mais um cupom pré-fixado. Em essência, o que a gente espera de um ativo desse? Se você carrega ele ao longo do tempo, ele vai ter essa marcação, ele vai flutuar. Mas por que até dando um passo atrás, por que chama-se renda fixa? Isso é uma coisa interessante. Uma vez eu estava discutindo com um amigo que esse conceito que a gente importou da literatura internacional, ele é contra-intuitivo para a nossa cabeça. Porque quando você fala renda variável, você entende, a bolsa ela sobe e desce. E aí quando a gente tem um ativo renda fixa, e aí quando nós olhamos ali a carteira, o participante, a gente na física, pô, isso aqui é renda fixa e está caindo. O que está acontecendo aqui, né? O conceito da renda fixa, ele vem do conceito do fixed income, que é a literatura internacional, e o income, ele é muito essa questão de renda mesmo, do quanto você recebe. E essa renda, quando a gente contrata um título, um IPCA mais 6%, o income, em particular, é o cupom de 6%. Assim como a gente fala uma carteira de imobiliários, né? Eu quero viver de renda, então eu vou ter imóveis, eu vou ter FIIs, eu vou ter ativos que me pagam um cupom. Se a gente leva isso até o final, essa renda é fixa. Então, se eu quero aposentar, vou fazer meu plano, eu vou comprar as NTNBs, eu vou fazer um fluxo de pagamento, eu vou ter uma renda fixa semestral nesse caso. Sim. Ou ao final do período, você vai ter exatamente aquele contratado. Só que no meio do caminho, ele tem essa oscilação. Então, embora a renda seja fixa, o valor do ativo no dia a dia não é. Sim. Então, qual que é por isso que esse momento que vocês operaram foi muito bem. Você saiu ali, evitou uma remarcação negativa e agora a gente montou essa carteira num ponto muito positivo. Então, esse produto ele é basicamente uma somatória de vários ativos que pagam IPCA mais alguma coisa. E aí a gente, dentro dele, emprega uma inteligência, uma busca por gerar um excesso de retorno sobre esse benchmark. A gente já fala sobre ele, o que é o IMAB, que é essa gestão nossa, todas essas decisões que a gente discute no dia a dia, como ganhar dinheiro.
Isso é o que a gente faz todo dia, né? Acorda e dorme, acorda pensando o que eu vou fazer hoje para tentar ganhar dinheiro e vou dormir pensando o que eu vou fazer amanhã para tentar ganhar dinheiro. Neste universo, por que a gente fala do IMAB? É o benchmark que tem, né? Primeira coisa, porque não tem outro. Então, quando a gente pensa em bolsa, tem o Ibovespa, tem o IBX, tem o Small Caps. A única carteira replicável das NTNBs, do Tesouro Inflação, é o IMAB, que é o Índice de Mercado Ambima, Série B. A gente tem o IMAS, que é o Selic, a gente tem o IMAG, que é o geral. Então, a Ambima nos fornece, como mercado, né, como qualquer atuante do mercado, uma carteira dizendo todo o estoque da dívida federal é esse aqui. É 10% vencendo em 2026, 5% em 28 e por aí vai. Então a gente pega essa carteira, que é basicamente todo o estoque de dívida pública federal ligada à inflação, olha ela e a gente emprega esse julgamento. Quais vencimentos são melhores ou piores para estar investido? Então a gente, neste momento, quer ter os vencimentos mais longos para garantir por 30 anos uma taxa atual de IPCA mais 6 e pouco, ou não, quero ter os mais curtinhos, porque a taxa está volátil, o mercado está um pouco bagunçado, eu quero proteger um pouco. Sim. Ou, por exemplo, na parte mais curtinha do IMAB, a gente tem a parcela do IPCA mais presente. Ninguém projeta inflação para 30 anos. Vai ser projeto para 2, 3. Então, o mercado ele consegue negociar e dar um preço para aquela inflação mais curtinha, de até 2, 3 anos. Então, o foco está ali toda vez, né? A gente vê os economistas projetando. E essa parcela do IPCA das NTNBs, ela é efetivamente o valor que é reportado quinzenalmente, então tem o IPCA 15 e depois o IPCA mensal. E o mercado, os agentes, os traders, eles vão também especulando sobre o quão maior ou menor vai ser o IPCA nesse período. Então, por exemplo, se a gente está vivendo algum momento que está tendo algum choque de inflação ou alguma política monetária fiscal que pode ter algum impacto na inflação, então o mercado está toda hora negociando a expectativa de inflação. Por que é importante? Porque o Brasil recorrentemente tem problemas de inflação. Então, é muito natural na nossa cabeça ter ativos ligados à inflação, é praticamente é inevitável, né? Se você é brasileiro, você não tem um ativo ligado à inflação. A arte é dosar o quanto você tem, mais ou menos, né? Dentro de uma carteira equilibrada. Mas para o nosso histórico, por tudo que aconteceu desde que o Brasil, a partir do plano, vamos falar do plano real em diante, nós tivemos momentos de inflação. Então é importante você ter um ativo que te protege, pelo menos nessa ideia do poder de compra, né? Que é um conceito muito forte para a gente. Eu quero ter o meu poder de compra preservado. Tesouro Inflação é o caminho. E o IMAB é a carteira que expressa todo esse universo investível. Interessante que você trouxe um ponto aqui, Thiago, sobre a proteção para a inflação, né? E quando a gente olha as políticas de investimento dos planos, né, aqui na Elos, os nossos planos todos possuem uma meta de retorno, né, ou meta atuarial para os planos BD de NPC mais uma taxa, né? Então, é justamente olhando sob a ótica do que eu vou ter de ganho real ali, né, protegendo o recurso da inflação e trazendo. A gente tem, né, só para também comentar, para os participantes que estão nos ouvindo e são dos planos BDs, essa mesma estratégia, na verdade não é a mesma, mas com o mesmo título, quando a gente compra os títulos e marca na curva ali, né? Se você pegar os planos BDs, por exemplo, a carteira dos planos BDs, 70%, 80% é título público federal, são essas NTNBs, né, que a gente comentou, mas por um tratamento contábil ali que a legislação permite, a gente, né, marca elas de uma forma que não traz a volatilidade, né, para o portfólio como é no caso dos títulos marcados a mercado, né? A gente comentou aqui como é que é a questão, né? Porque o fundo ele tem um objetivo de trazer o IPCA mais, o IMAB mais 1,5, né? Acho que é isso, né? O Esse é o nosso benchmark, né? Como que você faz ali, Thiago, né, na sua estratégia para buscar esse mais 1,5, né? Porque tá claro que o IMAB ele replica uma carteira dada pela Ambima, como você trouxe, né? Você tem lá a quantidade de títulos com os vencimentos diferentes, mas você tem um objetivo de trazer um pouco mais do retorno, sim, né, nesse mais 1,5 aí. Como é que você atua lá na XP para conseguir? Quebrando entre a gestão passiva e ativa. Então, para uma réplica, tal qual o Ibovespa, acho que o Ibovespa ele é até mais fácil na cabeça das pessoas, né? Você vê no Jornal Nacional, o Ibovespa subiu tanto. A gente tem disponível no mercado veículos passivos para N indicadores, N índices,
Então você pode comprar um veículo passivo de Bovespa, um veículo passivo de BX, da Bolsa Americana, do próprio IMAB, você tem diversas ofertas. E depois você tem a gestão ativa, que são todos aqueles que buscam gerar um excesso de retorno. O que a gente faz aqui, quando a gente até desenhou o mandato, bem conversado, né? O que a gente quer, o que a gente pode. Sempre uma diferença importante, a gente como gestor também tem que ser justo em cobrar, ou melhor, em entregar aquilo que a gente cobra também dos gestores que a gente investe. Então, o que a gente pode fazer nesse caso para gerar esse excesso de retorno? Nós temos, então, toda a curva de dívida brasileira e o Tesouro Inflação ele é o mais longo. Então, se a gente abrir hoje o Tesouro Direto, quiser comprar, você pode comprar até 2060. A emissão mais longa de dívida hoje é 2060. E a mais curtinha da inflação é uma que vai vencer agora em agosto, que é a NTNB 2024. Que até vai ser um vencimento, acho que de 240 bi, um vencimento bem grande. E aí, o que nós fazemos? Nós olhamos toda essa curva, todos os vencimentos, todos os anos, 24, 26, 28, 30 e por aí vai. E a partir daqui, nós vamos fazer as alocações, escolher quais daqueles vencimentos têm uma capacidade de performar melhor ou pior, a partir de tudo que a gente discute como processo de investimento. Então, o que acontece antes dessa decisão? Dentro da nossa área, são basicamente 30 pessoas, né, aproximadamente, envolvidas com investimentos, cada um na sua especialidade, então entre economistas, entre traders, pessoal de bolsa, pessoal de crédito, renda fixa. O nosso trabalho como praticamente todo gestor deve fazer, a gente olha o mercado, tem os fóruns de discussões globais, vamos entender o que acontece no mundo, como passa para o Brasil, temos reuniões diárias de acompanhamento mais curtinhas, então, o que aconteceu ontem? Será que teve alguma informação? Depois, mensalmente, nós temos nossos comitês de alocação de ativos brasileiros, tem o pessoal que fica em Miami da XP que faz nessa pegada global. E produto de todas essas discussões, com bastante conta, bastante debate, nós definimos as alocações de uma forma ampla. Então, de novo, a gente é uma área que executa mandatos. Então, a gente olha bastante coisa e depois a execução de cada mandato ela vai seguir aquelas particularidades. Então, a gente começou, por exemplo, o produto num momento em que as NTNBs estão com taxas bastante atrativas, todas elas acima de 6%, 6,30%, 6,40%. Nós vimos um primeiro semestre de 2024 em que os ativos brasileiros foram bem penalizados. Óbvio que de janeiro a julho, quem carregou sofreu. Sim. No entanto, olhando agora adiante, parece um bom ponto de compra. É um pouco aquela história, né? O cara que tinha bolsa de 80 mil pontos e foi para 40, ele tá chateado. Só que o cara que tá chegando agora comprando a 40, ele tá fresco. Ele tá, agora eu vou pegar esse negócio no mais barato possível. Alguém vai vender triste, alguém vai comprar feliz. É sempre assim, né? Sempre tem as duas pontas. Então, quando a gente montou esse portfólio, a visão era, os ativos brasileiros sofreram bastante no começo desse ano, no primeiro semestre desse ano. Teve um descolamento muito importante do que acontecia nos Estados Unidos para o Brasil. Então, por muitos meses, a gente ficava naquela discussão, o juro americano vai cair, o Brasil vai andar junto, vai ser bom. De fato, no segundo tri deste ano, começou a discussão de queda de juro americano, o mercado acalmou, as coisas andaram, mas o Brasil não andou. Então, o Brasil não acompanhou o pelotão porque as nossas questões internas, fiscais, mesmo monetárias, né, ao ponto em que a gente chegou, hoje a gente está em julho de 2024, na data de hoje, o mercado espera que para setembro os juros norte-americanos comecem a cair e os brasileiros possam subir. Então, isso não estava muito bem mapeado, né, ao longo desse semestre. Esse descolamento fez com que os preços dos ativos brasileiros ficassem mais baratos. Então, quando a gente montou esse portfólio, nós optamos por começar com um risco relativo ao benchmark mais elevado, porque nós enxergamos esses papéis muito atrativos e até num ponto de uma queda maior do que a gente achava até justificável. As NTNBs sofreram muito, quem carregou ao longo desse ano sofreu muito, mas a gente vê agora um ponto muito atrativo. Por quê? Porque o nosso comitê observou que os ativos brasileiros, eles estão baratos, tudo pode ficar mais barato, tudo pode ficar barato mais tempo, mas frente a tudo que aconteceu, não justificava aqueles preços tão baratos. Então, um pouco daquele que a gente sempre fala, o mercado ele é um pêndulo, né?
E ele sempre amplia para os dois lados. Ou as pessoas estão muito otimistas, ou elas estão muito pessimistas. Então, de repente, a euforia domina, todo mundo sai comprando tudo, e quando vem a depressão, vende tudo, não quero saber, Sim. me dá. A gente acha que não é nem o caso de uma euforia, o Brasil tem problemas a resolver, mas também não é uma calamidade, a gente tem problemas a resolver. Então, produto de todo esse comitê, para todas as classes de ativos, nós viemos comprando, por exemplo, a títulos ligados à inflação nos outros portfólios. Uhum. Como aqui a gente só tem um portfólio de títulos ligados à inflação, a decisão foi, vamos comprar os ativos mais longos, porque eles Tá. travam a gente numa taxa mais longa, e o próprio efeito da marcação a mercado, que são essas oscilações na taxa que mexem com o valor dos ativos. Então, de novo, né, a renda é fixa, o cupom está ali, mas o seu valor, o valor que você paga, né, é tipo um imóvel. Sim. O seu aluguel está ali, mas o valor do imóvel pode variar. A gente tem uma expectativa que essa curva de juros ela dê uma acalmada, essa curva de juros real. Então, essas Bs que estão pagando 6,40, 6,35, que isso normalize um pouco, porque é um nível muito alto. É um nível, de certa forma, insustentável para o longo prazo para o governo. Tem um custo de dívida muito grande e ele mostra um grau de ceticismo muito grande. E De toda, tudo vai dar muito errado. É. Né? e toda vez que a gente viu isso, quer dizer, a gente não via essas taxas desde o impeachment, Uhum. há 8 anos. Uhum. Então, assim, e a situação não é tão ruim quanto é naquela época. A gente tinha lá naquela época a maior recessão econômica, né? O PIB caiu 7, 8%, a gente teve uma inflação descontrolada, todos os setores estavam desajustados. Os preços desses ativos estão similares ao daquela época, mas a gente não tem uma situação macroeconômica nem de perto parecida. Então, a gente viu uma oportunidade de colocar esses títulos nas carteiras dos nossos clientes de uma forma ampla, e nesse caso, de botar esses ativos mais longos, então um risco superior ao benchmark, acreditando que esses preços estão muito descontados. A gente tem uma oportunidade de capturar um fechamento, né, um ganho de fechamento dessa curva, porque está insustentável. É o mercado dando um recado para o governo, de alguma forma, sobretudo dessas questões fiscais. A gente até vê o governo se empenhando mais nessa virada de julho, em cumprir pelo menos o arcabouço, um pouco daquilo que foi combinado. E aí esse comitê, todas essas instruções, nos trouxe a esse ponto de como nós vamos gerar 1,5% sobre o benchmark. Então, o benchmark é uma composição de várias pecinhas, né, como se fossem várias ações. A gente vai alocar naquelas que a gente acha que vai performar melhor que a média. A gente acha que essas Bs longas vão performar melhor que a média, melhor que a média do benchmark, porque elas estão com taxas muito atrativas, níveis que a gente não via há muito tempo, até de certa forma sustentáveis do ponto de vista para o próprio país. E é uma oportunidade quase que a gente fala, né, para as próximas gerações. A gente está comprando NTNBs a 6,5, uma coisa que a gente não via há muito tempo. Então, como a gente gera esse retorno? Escolhendo esses ativos, vai ter momentos em que a gente vai estar na parte mais curtinha de dizer, olha, acho que essa parte longa andou muito, vamos para as NTNBs curtas. Nas NTNB curtas você tem o ganho da inflação corrente. Então, a nossa gestão ativa é escolher os vértices. Então, hoje a gente está mais carregado nessa ponta longa, acreditando que aqui tem um potencial de ganho maior do que nessas partes curtas. Acho até uma coisa, Thiago, que a gente... E que você comentou, né? E que às vezes fica um pouco confuso na cabeça, enfim, o pessoal, é isso, né? Quando você fala que o ativo melhora, né? A taxa dele diminui, né? No caso. Então, a gente, como você falou, pegou esses vértices mais longos, 6,40, 6,30, né? E a suavização, a melhora seria esse ativo esse spreadzinho IPCA+, está sendo negociado a 6,50, que no fim das contas reflete que o Brasil está indo para um caminho talvez melhor, que, enfim, o prêmio, no fim, né, que quem está comprando a dívida do Brasil, eu acho que dá para eu aceitar esse nível de risco pagando um pouquinho menos. Seria mais ou menos isso, Sim. né? Porque é dívida no fim do dia, né? Então, diferentemente de investidor em ação você compra um sonho, você quer dobrar seu capital, você quer ser sócio de um negócio. Dívida, você quer receber o seu dinheiro. Você emprestou dinheiro para alguém, você quer de volta, com juros. Seja uma dívida corporativa, quando a gente compra uma debênture, um CDB de um banco, ou um título público federal que a gente está dando dinheiro para o governo. Eu só quero meu dinheiro de volta. Quero receber aquele principal que eu investi, aqueles R$1.000, corrigidos pelo IPCA do período que eu vou carregar, e aquele cupom que eu contratei, 6,30 que seja. Como o mercado tem
essa mania de ter marcação diária de cotas, porque os fundos têm que publicar suas cotas, é como se a gente vivesse nos imóveis, como se as nossas casas todos os dias fossem remarcadas. Não, a gente não faz isso porque você não compra e vende uma casa todo dia. Sim. Mas a gente compra e vende qualquer ativo financeiro todos os dias, eles têm que ter um preço. Então, se a capacidade do governo de pagamento vai melhorando, a taxa vai caindo. Ou seja, né, você está diminuindo o mau pagador, ele está virando bom pagador, então o prêmio exigido vai caindo. E aquele seu ativo, ele vai ganhando corpo, porque você passa a emprestar dinheiro para um pagador melhor. Então, você vai tendo um ganho na sua marcação, né, no seu preço unitário, porque o seu devedor está melhorando a capacidade de pagamento. A gente acredita que essa ponta longa, 6,5, 6,40, o Brasil consegue fazer melhor do que isso, significa que essas taxas podem ser menores. E aí o nosso ganho, pelo efeito de duração, né, quanto mais longo, mais o ativo varia, a gente entende que essa ponta longa da curva vai se beneficiar, ela ganha mais dinheiro nesse cenário nosso de uma melhora da percepção de pagamento do Brasil. Então, por isso que a gente optou por uma duração maior do que a do índice. Bacana. Marcela, você que está lá na ponta, né, distribuindo esses produtos e fazendo a relação com os investidores institucionais, né? Como é que está a busca por investidores como a Elos, né, a produtos exclusivos? Se puder contar um pouquinho, quantidade de estrutura, como é que está essa relação com as outras entidades? Legal. Assim, pensando em produto, né, no que as fundações vêm buscando, esse movimento que vocês fizeram, ele tem se refletido também em outras fundações, daí justamente por conta do que o Thiago está trazendo de contexto, né? Tem muito prêmio. E uma coisa é você comprar e carregar ou marcar na curva, como é no caso marcar na curva, como é no caso dos BDs. Outra coisa é, você tem o CD e você precisa gerar valor em cima desse montante que você tem, né? Então, a gente tem visto muitas fundações procurando estar alocado nessa classe, porque sabe que tem prêmio, mas também estar alocado nessa classe de forma ativa, de ter um cara lá na ponta, no caso o Thiago, né? Ter um gestor responsável que está respirando isso todos os dias, né? Então, esse movimento tem acontecido bastante. Até por conta do movimento nas outras classes, né? Então, na renda variável, nos fundos multimercados, nos fundos imobiliários, eles também são impactados com todas as mudanças macroeconômicas. Então, ok, com todas essas mudanças, onde que eu vou? Então, esse ano tem sido vou para a renda fixa, porque ali tem espaço, porque ali tem prêmio. Mas, de novo, né, exaltando aqui o ponto de entrada de vocês. Essa revisão que vocês fizeram no ano passado, que o Carlos trouxe tudo para a gente aí no começo da conversa. Começando o ano, fechando essa parceria, estruturando o fundo e iniciando o fundo num bom momento, foi um bom momento para tudo isso ter acontecido, né? O participante agradece. O participante com certeza está agradecendo. Porque o estudo contínuo das fundações é entender onde tem prêmio, onde consegue capturar, onde consegue gerar excesso de retorno para bater as metas que todo mundo tem e todo mundo espera ali no fechamento de mês, olhar no fechamento de ano, né? Naturalmente, melhor, olhando aí no fechamento de ano como que o seu recurso na Previdência performou. Legal. E acho que um comentário para pegar o que você falou, a gente, lá na área de investimento, somos uma equipe enxuta, assim, né? Somos eu, né, Carlos, Bruno, João e Nicolas, né? E a gente olha todas as classes de ativos que a gente pode alocar, né? Então, a busca por fundos exclusivos, por buscar gestores especializados é justamente para tentar extrair o melhor e o maior valor das classes, porque individualmente a gente, né, no que a gente precisa entregar, né, de tarefas, de atividades e de análise e etc., é complicado você achar que eu vou conseguir fazer uma estratégia ativa em renda fixa em uma B, por exemplo, melhor do que o time do Thiago, que tem, como ele comentou ali, quase 40, 50 pessoas olhando um monte de outras estratégias. Então, acho que isso, né, para o participante é interessante entender que esse movimento de fundos exclusivos, ele é justamente para ganhar mais eficiência e buscar mais retorno, né? Tentar extrair mais retorno da... A gente tem uma função muito mais de macro alocação, de olhar por cima, né? E definir talvez os percentuais do que vai naquela caixinha, ou aquilo aqui ou ali.
ter essa interlocução com vocês do que de fato, né, como o Thiago comentou hoje, putz, hoje fiz uma posição nova na NTNB, sei lá, vamos chutar aqui 2040, porque eu vi, putz, não dá pra gente fazendo tudo isso ter esse olhar tão apurado sobre um produto tão específico, né? Então, Esse ponto do exclusivo, eu gosto de dizer, né, e trabalhando com as fundações há bastante tempo, que é a grande vantagem de um participante estar dentro de uma fundação. Porque vocês têm o poder, vocês têm na mão a possibilidade de fazer a gestão de um fundo exclusivo. Porque eu, Marcela, pessoa física, não tenho a capacidade de ter um fundo no qual a minha necessidade, o gestor vai entender e vai trabalhar para o meu portfólio, né? Então, fazer a gestão em mandatos exclusivos é justamente isso, é usar de estruturas muito robustas, muito técnicas, muito bem capacitadas para fazer gestão de vários participantes, né? Eu acho que esse é o grande diferencial de estar dentro de uma estrutura de uma fundação. Bacana. Antes da gente fazer uma pausa para o intervalo, queria só trazer um último ponto aqui, pedir para o Carlos e para o Thiago comentarem, né? A gente já falou aqui, né, do nosso fundo exclusivo, a gente falou do mandato, que é IMAB, né, mais 1,5 ali de meta de retorno, e como que essa classe, né, agrega na geração de valor dos planos e dos perfis, assim, na visão de vocês? Carlos, se quiser começar. vamos lá. Eu vejo muito essa classe como um complemento à parcela de risco que os planos podem correr, mesmo estando, né, como a gente já comentou, dentro da caixinha de renda fixa, a renda é fixa, né, mas ele varia. Eu vejo muito o IMAB como essa caixinha de renda fixa que tem um risco maior, porque tem uma volatilidade maior quando você compara, né, com um fundo de crédito privado, um fundo Selic, né? Tem uma volatilidade muitas vezes até maior que um fundo multimercado, né, que é o fundo que a gente tem aqui dentro da Elos, né, que é gerido por outra gestora. Então, que, né, na cabeça das pessoas, muitas vezes o fundo multimercado vai ter muito mais risco no sentido de volatilidade do que o IMAB. E eu acho que nesse ponto, a gente teve até uma conversa recentemente, né, Thiago, se mostrando um estudo que a XP fez, justamente comparando um pouco dessa questão do IMAB, como ele consegue trazer um retorno a longo prazo muito interessante comparado, por exemplo, a caixinha de multimercados, né? Acho que se você puder comentar brevemente sobre isso, seria legal também. Sem dúvida. E aí até um complemento antes. Por que ter? Porque é o país da inflação, né? É o pai da Pô, inflação. o Brasil, o Plano Real ele foi criado para isso, fora todos os outros antes nas tentativas, e a gente vê, mesmo agora, a nossa meta oficial de inflação é 3. Rodando 4,10. A 4 e pouco, 4,10, 4 alguma coisa. E assim, muita gente advoga que essa meta de 3 é um pouco esticada para o Brasil. Aí você tem um debate bastante amplo, nem a nossa praia aqui, nem a minha praia ficar discutindo a estrutura da inflação no Brasil. Mas, ô, Thiago, só um comentário. O Carlos talvez não tenha vivido isso, mas eu me lembro da infância de ir com os meus pais no supermercado e o Encher o cara enchia carro, 3 carrinhos porque ele não sabia como que seria o preço de preço das amanhã, coisas depois. E aí teve o Collor congelando tudo. É, Então a memória inflacionária no Brasil é muito quente. E aí uma coisa interessante, essa se eu posso falar, que tem vários estudos acadêmicos, inclusive, sobre como que a expectativa de inflação influencia na inflação. Que é basicamente dizer assim, ó, a gente começa aqui, fala, cara, acho que vai ter inflação, hein? Ou acho que vai ter inflação. Léo, pô, acho que essa inflação vai subir, eu tô sentindo que vai subir. O impacto disso na inflação realizada, e tem vários estudos para o Brasil, é na média de 50%. Por quê? Porque as pessoas se antecipam. Uhum. A gente tem uma lojinha. Parece que vai subir o preço do arroz e tal. Putz, acho que vamos subir na frente. E é meio que uma profecia autorrealizável. Uhum. As pessoas vão se preparando para a inflação, elas já vão meio que reajustando os preços. Antes de você ter, de fato, Sim. ela materializada. Por quê? Porque inflação é isso. Se falar com os nossos pais, pai, vai ter inflação, ele vai querer saber, meu Deus, vou fazer alguma Fazer coisa, estoque, né? eu preciso estocar, porque, pô, a inflação, ela vem. Então, a nossa memória inflacionária, e até pela estrutura da economia, as questões de oferta, a gente é muito suscetível a commodities, etc. Então, o Brasil tem toda essa memória, esse histórico de inflação. Nunca é um bicho que tá morto, né? Nunca é uma vitória, acho que é parte da nossa estrutura como mercado emergente. Então, é indispensável qualquer brasileiro ter
na sua poupança. Aí essa arte de vocês de granular quanto, se é 10, se é 15, se é 20, se é 30, e a partir dali a gente executa o mandato do fundo, mas a classe de ativos ela é inquestionável, pelo menos na minha visão. Tem que ter. Quanto eu vou ter? Pô, vai de cada perfil. Eu vou ter um pouco, alguém do meu lado vai ter mais ou menos, meu primo, minha mãe, meu amigo, e por aí vai. Então, no país da inflação é impossível você não ter ativos ligados à inflação. E sobre eles, versus, por exemplo, os multimercados, o que a gente viu recentemente, a indústria multimercado ela vem tendo uma dificuldade de gerar esse de retorno. O mundo inteiro, até meados desse segundo trimestre, ele ficou muito correlacionado. Então, tudo foi uma grande função do que acontecia nos Estados Unidos. No juro norte-americano, o juro sobe, o juro no mundo inteiro sobe, as bolsas caem, e por aí vai. Recentemente, a gente vê a própria indústria, dado que no caso do Brasil a gente teve esse choque de juros, a Selic ia para 9,5, 9, está parada em 10,5, agora as pessoas falando em alta de juros, né? Então foi um banho de água fria. Os prêmios dessas NTNBs, ou quem gosta de ativo pré-fixado, né? Que você comprar uma NTNF, uma LTN também, está tudo pagando 11,5%, 12% ao ano, que é o mercado precificando uma alta de juros. A atratividade desses ativos versus a própria performance recente dos multimercados, e aí claro que eles sempre vão ter um espaço na carteira por oferecer algo que a gente não captura nas NTNBs. Por quê? Porque o que a gente faz aqui na NTNB, ele só tem uma direção. Ou melhor, ele tem duas, aí vai para frente e vai para trás. Você não tem não tem mágica, se as coisas acalmam, se o Brasil melhora, a gente vai ganhar dinheiro. Se as coisas piorarem, a gente perde dinheiro na marcação a mercado, mas a gente vai ter um carrego maior. Igual bolsa, né? Ou ela vai para cima ou vai para baixo. Você não tem... E você consegue acompanhar no jornal, né? Você vê no Jornal Nacional, pô, a bolsa subiu, a bolsa caiu. A NTNB é igual. Então, no momento em que a gente enxerga que os ativos brasileiros estão baratos, a gente até teve essa discussão, tá? Ao longo desse semestre. A bolsa também tá barata. Putz, eu acho que eu vejo mais segurança em comprar uma NTNB. Porque Menomalha ainda é um ativo de renda fixa, você vai garantir aquele cupom, você tem uma questão... O Brasil é um país de renda fixa, né? O estoque de dinheiro nesse negócio é monstruoso versus o estoque em bolsa. Então a gente tomou essa decisão ao longo desse ano. Bom, eu vejo bons prêmios em Brasil. Eu quero comprar bolsa ou quero comprar uma NTNB longa pagando 6,30, 6,40, que é um nível que a gente não via há muito tempo. A gente optou pela NTNB. Que para muita gente, né, essa parte longa, uma NTNB 2050, ela é uma bolsa com menos volatilidade. E aí quando a gente cruzou isso nos nossos outros mandados de macroalocação, a gente olhou o que aconteceu no passado e os resultados eram mais ou menos simples, assim. Quando você tem este nível de estresse, faz parte você ter uma certa normalização, porque os governos reagem, a sociedade cobra, o político lá na Câmara, no Senado, vai cobrar o incumbente, os agentes do PIB vão chegar e falar, meu, pô, ajuda aí, tá difícil, pra onde tá indo o dólar, olha o que tá acontecendo com a economia, pô, você tá bagunçando aqui. Então, toda vez que um país minimamente democrático, em que as instituições funcionam e o capitalismo funciona, quando a coisa começa a degringolar, você tem essas comunicações ou esses recados, né, essas interações com agentes da sociedade. E isso a gente vê na história do Brasil, né? A gente, por mais que o país tenha de alguns momentos flertado ali com um descontrole maior, a gente nunca foi para o que virou Argentina e Venezuela. Ou seja porque você tinha uma contraforça no Senado, na Câmara, seja porque você tinha um contrapeso nas empresas, nos empresários, o sistema bancário, tem vários argumentos. Mas o Brasil, a gente sempre fala, né? Aquele aluno aquele cara que já olhou o precipício, mas nunca pulou. Ele olha e fala, agora não. Ou para quem gosta também, aquele aluno meio nota 5, né? Quando ele vai ficar de recuperação ser reprovado, ele faz aquele mínimo 5 bola. 5 bola é 10. A gente nunca vai ser um aluno nota 8. Não dá para esperar muita coisa, mas assim, acaba que não é reprovado como a gente vê em alguns países vizinhos. Então, quando nós olhamos esses preços, a gente falou, cara, essa NTNB ela parece ter um potencial de gerar uma taxa de retorno maior, porque é uma situação insustentável, e a gente viu de fato na virada de julho, né, o governo demonstrando uma responsabilidade fiscal maior, contingenciamento, etc., porque não é bom para ninguém. No fim do dia, uma recessão econômica. Sim. Se a gente pegar a história do Brasil, toda vez que teve uma recessão econômica, teve mudança de governo. Isso, assim,
pode ter Collor, Dilma, Figueiredo, Jânio Quadros, próprio Getúlio Vargas na segunda vez, Washington Luiz, toda a recessão econômica no mundo inteiro, né? Um país em recessão econômica, a população reage. Então, diante disso, a gente vê essas NTNBs como o ativo do momento para conseguir pegar esse momento que ele é insustentável, ele vai melhorar. A gente pode discutir o quão melhor ele vai ficar, mas acho que fica melhor. E os próprios multimercados, eles também melhoram, né? Olhando adiante, depois de uma situação dessa, porque os prêmios estão bons, então eles também vão capturar esse prêmio nas NTNBs, na parte de bolsa, mas a gente viu a NTNB como um potencial de gerar um bom resultado, que no fim do dia está todo mundo aqui para ganhar dinheiro. O participante vai cobrar a gente por retorno, vocês vão nos cobrar por retorno, de uma forma mais consistente, até no ponto de vista oportunístico mesmo. Então, daqui 12 meses, daqui 6 meses, pode ser que a gente diga, agora a gente vai passar um pouco a régua, né? A gente vai tirar um pouco isso porque já andou bem. A gente vai neutralizar um pouco aqui essa posição, porque 12 meses à frente de todas as vezes em que as NTNBs passaram de 6%, a gente teve um retorno médio de 15% a 17%. Tudo bem que a última vez foi impeachment, né? Dali para frente teve muita mudança estrutural, mas olhando adiante, sempre parece um bom preço para se pagar nesse ativo. E os multimercados, eles vão ter ali a sua capacidade, por exemplo, uma coisa que eu estou otimista sobre essa classe neste momento, é que agora, com os juros norte-americanos de fato, quer dizer, também faz 18 meses que a gente fala isso, agora vai, né? Indo, né? Tá, agora não foi dessa vez, é na próxima. Em se materializando, acho que algumas coisas legais vão rolar lá fora. Mesmo essa parte que a gente já tá vendo de tecnologia americana, né? Uma galera conseguiu pegar isso e tudo mais, mas que seja essa queda de juros lá fora, as NTNBs não necessariamente vão pegar. Então, o próprio multimercado ali dentro do portfólio, bons gestores vão conseguir, que a gente espera, né? Porque eu espero também como investidor, que ele me traga coisas diferentes do que eu já consigo fazer aqui dentro comprando uma NTNB. Então, uma carteira que, com o cenário lá fora melhorando, esses caras deverão ter capacidade de gerar um bom retorno, e aqui dentro a gente aproveita essa oportunidade para comprar NTNB. Pessoal, o papo tá bom, a gente vai parar um pouquinho para um café, a gente volta logo mais depois do intervalo. Bom, pessoal, voltando agora do intervalo, a gente vai para os últimos minutinhos do nosso podcast. Eu vou começar aqui com a Marcela. Marcela, a gente aqui na Elos, nos últimos meses, temos intensificado as nossas ações, né, para o tema de ASG, que é um tema bastante em voga aí no mercado, né, ambiental, social e governança. E para falar rapidamente, né, o relatório anual desse ano, né, a gente já adotou uma métrica trazendo o participante, né, junto da construção do relatório anual, é uma inovação que a gente trouxe. Recentemente a gente se aliou, né, ao Capitalismo Consciente, ao CDP, né, temos um comitê ASG que é embrionário ainda, mas que a gente está trabalhando para formalizá-lo. Então, a gente vem a cada tempo, né, a cada dia que passa, incorporando essas questões, né, nas nossas rotinas. E aí eu queria, se você puder contar um pouquinho como é que a XP está inserida nesse mundo aí. A XP também é um movimento meio parecido com o de vocês, né? Embrionário, na verdade, já tá ficando um pouco mais grandinho que não só embrionário, porque todo esse movimento na XP especificamente começou em 2020, 2021, quando esse tema ficou mais em voga ainda por conta justamente da pandemia, né? A pandemia trouxe muito isso. E a XP começou a se adequar como que ela olharia para esse tema e adaptaria para o grande ecossistema que a gente estava conversando que a XP é, né? Então, a gente continua nesse processo, nessa trajetória que é contínua, de entender como que esses aspectos entram nas verticais da XP. Então, no tema de investimentos, como que olha, no tema das políticas internas da XP, como que olha, né? Então, nas políticas, seja de remuneração, de diversidade na inclusão dos participantes. Então, como em cada área, como que isso é material, né? Que é um tema que, quando a gente fala de ASG, ele é muito importante, que é a materialidade. O que a ESG na renda fixa, como a gente estava falando aqui, o que é material? No final das contas, não é, porque a renda fixa é um ativo neutro, né? Quando a gente olha para investimentos.
Então, a XP também está nessa trajetória, mas a gente já evoluiu bastante, né, desde 2020 e 2021. Hoje a gente tem diversas políticas, pensando no ambiente da XP, a gente tem as políticas tanto do ponto de vista de valorização dos funcionários, de diversidade, da inclusão. Em 21, inclusive, a gente assinou um compromisso de até 2025 ter 50% de mulheres na XP como um todo, né, para trazer essa diversificação de pessoas, fora outros compromissos. Na parte de investimentos, quando se trata de investimentos, principalmente em crédito, em renda variável, existem membros nos comitês de alocação que são membros do Comitê de Risco Socioambiental. Então, quando o time de crédito decide comprar o papel XPTO, o time de análise de risco socioambiental vai levantar os riscos nesse sentido, né? É um tema, acho que talvez para um outro podcast, inclusive, para entender o que é material a cada caixinha, a cada alocação, a cada iniciativa. Mas a gente também tá nessa pegada, a gente também é signatário do CDP, a XP Asset, como uma locadora, ela é signatária do PRI, né, que é o Principal Responsible Investments. Então, é quando eu faço investimento, como que eu olho para esses aspectos no investimento. E é isso, assim, acho que é uma trajetória que está todo o mercado brasileiro se adequando. Na renda fixa, de novo, né, trazendo aqui para o tema, a gente viu ano passado o Tesouro fazendo a primeira emissão do Tesouro Público lá fora, né, foi uma emissão feita lá fora, mas com essa pegada SG, entender em que momento a gente também vai conseguir olhar isso, trazer isso para o portfólio, acho que é uma outra trajetória e por aí vai. Acho que é um mercado que está todo mundo aprendendo juntos, mas todo mundo consciente que faz sentido, né? Faz sentido do ponto de vista de responsabilidade nos investimentos que estão sendo feitos. Legal, bacana. Obrigado. Bom, a gente vai indo para os passos finais aqui do nosso podcast, né? Eu queria pedir, Thiago, se você conseguir resumir para a gente, para quem está nos assistindo, o que o Elos Açores, né, que é o nosso fundo exclusivo, faz, assim, em poucas palavras. Poucas palavras. O Elos Açores compra NTNBs, então o Tesouro Nacional ligado à variação da inflação, para primeiro proteger capital, nessa ideia da gente capturar prêmios, ter uma parcela do recurso dos participantes atrelados à inflação, o país da inflação a gente sempre tem que ter um pouquinho, e como nós fazemos isso? Avaliando vértice por vértice, ou vencimento a vencimento, 2024, 26, 28, 30 e por aí vai, até o 2060, quais deles têm uma capacidade de desempenho melhor do que os outros para que a gente gere esse excesso de retorno. É isso, né? A gente, pessoal, vai caminhar agora para os finalmente, né? Primeiro eu quero agradecer o pessoal da XP, Marcela, Thiago, que vieram de São Paulo, né, para nos ajudar aqui em mais um conteúdo, em mais um podcast para o participante. Obrigado pela visita. Se vocês puderem dar uma última palavra, uma mensagem, enfim, alguma dica aí, antes da gente ir para o fim. Quem começa? Bom, você. vou começar. Agradecendo a parceria, né, a confiança no nosso trabalho. A gente até tinha colocado no script um conselho para o participante. Então, da mesma forma que vocês confiem na gente, eu tenho certeza que, se eu pudesse dar um conselho para os participantes, confiem no time da Elos, que vocês têm feito um bom trabalho, e nessa seleção dos gestores que acompanham vocês, acredito que o trabalho está sendo bem feito, porque a parceria está acho que só começando, né? Legal. Foi um ótimo trabalho. Ainda tô de cara com esse timing que vocês tiveram com as Bs aí. Pô, se eu tivesse feito isso lá, tá felizão. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Acho que poucas entidades fazem isso. Acho muito legal vir aqui, troca uma ideia, fica disponível também pra galera que quiser dar uma olhada, depois volta. Então, acho que assim, essa ideia de produzir, disseminar o conteúdo, realmente uma iniciativa muito boa, muito legal de vocês. Fora todo o mérito da operação das Bs. E para a turma dos participantes, aquele recado final, o Brasil é isso, né? A gente vai da euforia à depressão em momentos muito curtos. Nosso trabalho aqui é tentar pôr um pouco a bola no chão, segurar um pouco a peruca, embora a gente sabe que
o ano calendário ele é cruel, né? Então já tá mirando dezembro, será que eu vou bater a meta? Será que eu não vou? Como é que é? Quanto falta? Já começa a fazer aquela continha de time lutando para ser campeão, né? Ou para não cair, quantos pontos faltam. Mas a gente sempre tem que ter um pouco de calma, um trabalho sério, a gente chega lá, então um pouco de paciência também, que as coisas dão certo no final. Obrigado. E você, Carlos? Bom, eu já vim aqui algumas vezes. Não, só agradecer vocês por terem vindo aqui. Obrigado, Léo, também. Eu sempre fico feliz de participar. Eu acho que é uma experiência diferente do que a gente faz no dia a dia. Fica olhando o mercado. Eu acho que isso é legal como profissional também. Eu fico feliz, mas acho que estamos bem encaminhados aí. Obrigado pela audiência de todos. Valeu. Obrigado, pessoal. Vou convidar, como últimas palavras aí, vocês a acessarem as nossas redes sociais, né? Vários conteúdos disponíveis no podcast, no YouTube. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um podcast do Elos Entre Nós.